e podemos estar congregados como igreja, também por aqueles que nos visitam, ficamos muito alegres. E esta é uma celebração que nós sempre fazemos todos os domingos quando nos congregamos como igreja. Cristo ressuscitou e relembramos isso não só através dos cânticos, mas também através da celebração do memorial que o próprio Jesus estabeleceu do pão, do vinho, que relembram o seu sofrimento físico e também o seu precioso sangue que foi derramado por nós naquela cruz. E nós relembramos isso a cada dia. Essa é a razão da existência da igreja, e nós como igreja nos alegramos porque Ele ressuscitou. Há muitos textos, eu não venho aqui provar nada. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela fala de si mesmo, fala acerca de Deus, e ela prova exatamente aquilo que relata, não só em relação às profecias, que muitas delas que já foram cumpridas, outras que estão se cumprindo, outras que irão se cumprir. Então Jesus veio, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e prometeu que um dia voltará. E nós cremos nisso de todo o nosso coração. Esta semana eu estava ouvindo uma jornalista tentar explicar porque o coelho e os ovos e porque a morte de Jesus. Até ela explicava que a tradição pagã, vamos dizer assim, já desde há muito tempo usava o coelho e os ovos como símbolo de fertilidade em relação a uma deusa, que era a deusa da fertilidade, e esse costume permaneceu. Muitos hoje não sabem o significado disso, mas gostam muito de comer os ovos de chocolate, não é? E depois ela dizia, e os cristãos, eles celebram, ou eles relembram a morte de Cristo, e depois ela usou uma palavra que significa mais ou menos isto. Eles relembram a morte de Cristo e o mito da ressurreição. Ou seja, Cristo não ressuscitou. Eles celebram isso, mas isso não é a realidade. É isso que o mundo crê, na sua maioria. Sim, Jesus morreu, mas ressuscitou. E é interessante que logo no relato que nós vamos ler de Mateus capítulo 28, há essa primeira tentativa de dizer, não, ele não ressuscitou, vocês não podem dizer isso. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 28 e depois vamos ver alguns pensamentos sobre esta realidade. Obrigado, desculpa. Ok. Então o tema, Ele ressuscitou, Mateus 28, e diz assim, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não temais, ide, dizer aos meus irmãos, que vão à Galileia e lá me verão. Só resumidamente aqui há um primeiro encontro, as mulheres mais uma vez, né, elas estavam junto da cruz de Jesus, elas foram ao sepulcro, os homens da sua maioria tinham fugido, tinham se escondido, e então este anjo traz essa primeira notícia às mulheres, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou, ide anunciar isso aos outros. E elas vão e têm este primeiro encontro com Jesus, e Jesus lhes transmite a mesma ordem, olha, ide dizer aos meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. E o texto continua, versículo 11. E quando iam, eis que alguns dos guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos e
dormindo nós, o furtaram. E se este chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Esta parte, veja, a primeira mentira, a primeira negação de que Jesus, não, olha, não foi isso que aconteceu. Vocês sonharam, não foi isso. Olha, vocês digam que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo de Jesus. Isso é importante. Eles já tinham inventado a mentira de que Jesus era um traidor, né? Que ele estava fazendo um levantamento contra o imperador, que ele merecia ser morto, e conseguiram os seus intentos. E eles lá pensaram, bom, agora nós também vamos conseguir. Então, se não deu certo a primeira parte, a segunda vai dar. Então, neguem. E esse tem sido o discurso. Ah, sim, Jesus morreu, mas ressuscitar? Não me parece. E conforme diz o versículo 15, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Jesus aparece aos discípulos. Sabemos que foi um período mais longo, não foi uma aparição e de repente Jesus desapareceu, não, Jesus ainda teve algum tempo que falou com os discípulos, Jesus ascendeu aos céus, nós vamos ver rapidamente isso numa das passagens, aliás, hoje o nosso irmão Joel já leu essa passagem, mas Jesus então dá uma ordem à igreja, primeiro aos discípulos e a cada um de nós, ide, anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas da salvação. Eu transcrevi a maior parte dos versículos que vão aparecer aqui, porque são muitos, e não quero me estender muito no tempo, mas vamos ver se isso aqui não está ligado. Ok, agora está. A ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da fé cristã. Já lemos esta manhã. Sem ressurreição, nós não estaríamos aqui como igreja. A igreja de Cristo não existiria. Cristo ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Sem a ressurreição, a crença na graça salvadora e na misericórdia de Deus através de Jesus é nula. João 11, 25 e 26 diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus várias vezes fez esta declaração. Ele é a ressurreição e a vida. E ele provou isso, ressurgindo dentre os mortos. E o que é que ele diz neste texto? Olha, morto em que sentido? No sentido espiritual, ou seja, nós estamos mortos espiritualmente falando, separados de Deus, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não há um justo nem um sequer, mas também a morte física. Sem a ressurreição de Jesus, não haveria esperança qualquer para o homem. Então, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, nunca morrerá. E ele faz uma pergunta. E eu faço uma pergunta. Crês tu isto? Tu crês nisto? Isto é fundamental. Nós vemos muitas pessoas hoje celebrando a Páscoa. Ah, sim, Jesus morreu. Alguns dizem, sim, Jesus ressuscitou. Mas não creem nisso. Isso não traz qualquer impacto às suas vidas. Então nós podemos dizer que Jesus morreu em vão para aqueles que não creem. Porque a salvação vem pela confissão de que Jesus é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, provou a sua divindade como Filho de Deus e as suas obras de expiação, redenção, reconciliação e salvação. Em João 5, 24, nós lemos, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A morte, a ressurreição de Jesus, trouxe ao homem expiação, redenção, reconciliação, salvação. Nós somos salvos por Cristo. Por isso ele dizia, se você ouve a minha palavra e crê, você tem a vida eterna. Se você ouve e não crê, você está condenado. E a pergunta mais uma vez é, você crê? Eu não estou a perguntar se você é boa pessoa, né? Se você é uma pessoa religiosa, se você até leva muito a sério a Páscoa. Eu esta semana, acho que foi raro o lugar que eu não fui, onde as pessoas diziam, Feliz Páscoa, boa Páscoa, Deus abençoe, boa Páscoa. Então isso está entranhado nas pessoas, mas
às vezes não passam de meras palavras. Agora, se isso não traz transformação à nossa vida, então é em vão. Crê você nisso. E Jesus, mais uma vez, começa com essa questão. Ouve, crê. Se você ouve e crê, você tem a vida eterna. A ressurreição do corpo de Jesus de entre os mortos foi real. Não é ficção, não é um mito, é real. A palavra de Deus afirma isso e há muitas evidências. Eu não venho aqui tentar provar que Jesus ressuscitou. Não vim aqui para isso. As evidências estão aí. Milhões de pessoas com vidas transformadas. A fé de muitos. Estes homens e mulheres que viram Jesus ressurreto, entregaram, devotaram a sua vida à causa do Evangelho. Muitos foram mortos, perseguidos. Essa tem sido a história da igreja ao longo de 2000 anos. Homens e mulheres que creem convictamente naquilo que a palavra de Deus diz, Jesus ressuscitou, Ele tem transformado a minha vida, eu tenho que levar essa mensagem mais além. E foi isso que Jesus disse no final deste capítulo. Vocês viram? Agora ide e anunciai. Essa é a missão. Irmãos, a missão da igreja é anunciar as boas novas do Evangelho. Nós não estamos aqui para divertir as pessoas, nós não estamos aqui para transmitir bem-estar às pessoas, para prometer-lhe o céu na terra, não. Nós estamos aqui para dizer que Jesus ressuscitou, que Ele tem transformado a nossa vida. Ele continua a transformar a vida de milhares e milhares de pessoas em todo o mundo que confessam Jesus como Senhor e Salvação. 1 Coríntios 15, 3 a 8, já lemos hoje este texto em algumas das passagens, vamos reler novamente. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Relembrando só que Paulo foi um dos homens que perseguiu a igreja. Então ele reconhecia que Deus o foi tirar de um lugar de perdição, de condenação. Então ele usa a palavra abortivo, né? Olha, Deus me tirou de uma situação impensável. E Deus se manifestou a mim. Nós soubemos do encontro que ele teve com o Senhor Jesus. A ressurreição do corpo de Jesus de entre os mortos foi real. Vamos ver, irmãos, não vamos ver a passagem toda, mas eu gostaria que nós nos concentrássemos em alguns dos versículos que já lemos. O versículo 5, voltando. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei a quem buscais o que foi crucificado. Não temais. Ou seja, tenham um bom ânimo. Não desanimem. Irmãos, nós não estávamos lá na época de Jesus, pela graça de Deus, eu costumo dizer que às vezes eu tenho uma santa inveja deles, né? Porque ver Jesus, ouvir Jesus, ver os seus milagres, é algo indescritível e que realmente enche o nosso coração só de imaginar, e há por vezes filmes com um certo realismo que têm retratado isso e nós gostamos de ver. Mas eles estiveram a ver. E de repente eles sentem-se completamente perdidos. Jesus já vinha avisando aquilo que iria acontecer, mas quando isso acontece na realidade, quando Jesus é preso, e quando eles veem Jesus carregando aquela cruz, sendo pregado naquela cruz, eles desanimaram, eles disseram, acabou tudo, não há mais esperança, afinal nós andamos este tempo todo enganados. E o anjo, a primeira coisa que ele diz para as mulheres é, não temam. Quando eles veem aquele sepulcro aberto, não veem o corpo de Jesus, ele diz, calma, acalmem o vosso coração. Não temam. Não temas o futuro. Romanos 8.1 diz, porque, portanto, agora nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não temas. Mas o que vai ser de mim? Não temas. Tem bom ânimo. Mas eu estou vivendo uma situação tão difícil. Eu estou passando por problemas de saúde, familiares. Não temas. Não temas. Tu estás seguro nas mãos do Senhor. Ontem eu falava com o meu neto mais velho sobre a certeza da salvação. E ele dizia para mim, olha, avô, é tão bom ouvir isso, né? Porque eu tenho ouvido que a gente pode perder a salvação, que de repente a gente pode fazer alguma coisa e Deus tira de nós aquilo que nos deu. Isso não é bíblico. Isso não está na palavra de Deus.
Em Romanos, Paulo dizia mesmo, olha, nenhuma condenação há para os que são salvos, para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Nada nos pode separar do amor de Deus. Nada nos pode tirar das mãos do Senhor. A gente pode passar de situações difíceis, podemos sofrer até as consequências de pecados, mas somos salvos. E nós temos que interiorizar isso. Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar da condenação eterna. Ele nunca disse que nos iria salvar dos problemas deste mundo. Problemas continuam a existir. Ele veio para nos salvar da condenação que pesava sobre nós, o inferno que nos aguardava, assim como aguarda aqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador. Não temas a morte. 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Aonde? Nós somos os mais bem-aventurados dos homens e das mulheres à face da terra, porque nós não tememos a morte. A morte é o início daquela vida que nós ansiamos todos os dias, transformados na presença de Deus por um tempo que jamais terá fim. Esse é o nosso futuro. Para nós isso é a morte. Dormiremos em Cristo. Onde está o inferno, a tua vitória? Certamente o diabo, ele foi derrotado e tem sido derrotado vez após vez quando uma alma se rende aos pés do Senhor e confessa Jesus como Senhor. Onde está o diabo, a tua vitória? Onde está o inferno, a tua vitória? Não temas. Grandes notícias, né? Não está aqui, pois já ressuscitou. Mulheres, acalmem o vosso coração. Não temais. Ele já não está aqui. Ele ressuscitou. Agora, irmãos, imagine você ouvindo estas palavras de um anjo. Ainda por cima foi um anjo, né? Que vem lá e fala, não temam. Jesus ressuscitou. Ele não disse que ia ressuscitar, mulheres. Ele ressuscitou. As grandes notícias que nós temos para anunciar é que Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele está na glória. Ele está intercedendo por cada um de nós. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, que habita em nossa vida, que foi dado à Igreja do Senhor. É Ele que nos ensina as Escrituras, é Ele que nos abre o entendimento, é Ele que nos faz entender estas verdades, é Ele que nos dá a esperança do futuro. É Ele. Jesus ressuscitou. E esta notícia é dada aos confusos, né? Em Provérbios 3, 5 e 6, diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Crês tu isto? Confiar é crer. Quando a palavra de Deus diz que Jesus ressuscitou, talvez você está pensando, mas como é que isso é possível? É a palavra de Deus que diz. Conforme eu disse, eu não vou tentar provar nada para você. Eu não tenho que provar nada. As provas estão aí na vida de homens e mulheres transformados pelo poder do Evangelho. Transformados porque Jesus ressuscitou. Então, em Provérbios, o que é que diz? Confia no Senhor. Olha, eu já ouvi testemunho de pessoas que disseram que quando confiaram em Jesus e confessaram Jesus como Senhor, eles chegaram a dizer, Senhor, eu não entendo. Olha, eu estou muito confuso, mas eu creio naquilo que a tua palavra diz. Eu confesso Jesus como Senhor. Não espere que esteja tudo muito claro na sua mente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando Deus fala no nosso coração, nós temos que entender, olha, é isto que eu preciso. É isto que Cristo me oferece. E confiar. Não se perder no seu próprio entendimento. E reconhecer que realmente Deus está presente na sua vida. Que Ele está com você no seu caminhar. E a palavra de Deus diz que Ele endireitará as tuas veredas. Grandes notícias dadas aos atribulados, né? Filipenses 4,6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Vivemos num mundo atribulado. Muitas vezes temos vidas atribuladas. E tentamos às vezes correr atrás da solução que parece mais fácil, mais acessível. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Confie no Senhor. Irmãos, se nós achamos
que temos vidas atribuladas e por vezes difíceis, imagina agora os discípulos e aquelas mulheres. Quando ao longo de 3 anos e meio veem com os seus próprios olhos os milagres que Jesus fez, inclusive de ressuscitar dentre os mortos, a Lázaro, que é o episódio que nós mais conhecemos. Veja aquelas mulheres ouvindo as palavras e aqueles homens ouvindo as palavras de Jesus, vendo Jesus andar sobre a água. Tanta coisa que eles viram e de repente veem Jesus crucificado numa cruz e sendo sepultado como qualquer homem. E ainda por cima como um assassino, como um bandido, sendo crucificados. Imagina a tribulação, né? A inquietação daqueles corações. O próprio apóstolo Paulo, que passou pelo sofrimento que passou, ele disse: não fiquem inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. E dadas aos famintos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. Você tem fome e sede de justiça? Você sente esse vazio no seu coração? Parece que nada o preenche. Quando nós olhamos para o mundo em que vivemos, pessoas que são famosas, pessoas que têm dinheiro, pessoas que nós diríamos que têm tudo para ser felizes, o que tem aumentado de doenças mentais, de suicídios, de envolvimento em drogas, em álcool, nessas pessoas que aparentemente têm tudo para ser felizes, porque nada traz satisfação ao coração. Mas o diabo diz: não, mais alguma coisa e tu vais chegar. Olha, agora tenta isto que tu consegues. Só Cristo. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Por isso, em Mateus 5:6 nós dizemos: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes aqueles que confiam que só Jesus Cristo pode saciar a nossa fome, a nossa sede por algo maior. Por cada um de nós, aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador, têm um vazio em sua vida. E é um vazio tão grande, tão grande, tão grande, que só Deus pode preencher. Nada mais neste mundo pode satisfazer esse vazio. E em terceiro lugar, elas falaram: Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede. Grande alegria e gozo, não é? De repente, o rosto daquelas mulheres certamente começou-se a mudar. E elas disseram: espera aí, alguma coisa está a acontecer. Vinde e vede. Então o anjo disse: olha, venham, eu já vos disse que ele ressuscitou, mas venham aqui, vamos ver. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, o lugar onde ele estava sepultado. Vinde e vede. Vinde e vede. A ressurreição ultrapassa o tempo. Vem e vê. Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. E a exemplo daquilo que o anjo falou e que está registrado na palavra de Deus, hoje Deus diz para cada um de nós: vem e vê. Vem e vê. A ressurreição ultrapassa as críticas. Mas será que... Vem e vê. Como eu vejo hoje Cristo ressuscitado? A partir do momento em que eu confesso como Senhor da minha vida, crendo que Deus ressuscitou entre os mortos, eu vejo. Ok, agora eu vejo. De antes eu ouvia falar. De antes eu via alguns que eu conheço que têm essa esperança. Agora eu vejo. A ressurreição ultrapassa o tempo. Ela é um facto real. A ressurreição ultrapassa as críticas. Não importa o que os outros digam. A grande batalha de Satanás é tentar destruir ao máximo essa verdade. Começou lá com aqueles homens, né? Com aqueles religiosos. Não foi assim. E continua pelos dias. Não foi assim. O que é isso? Vocês conhecem alguém que morreu e ressuscitou? Isso é uma invenção lá dos cristãos. Isso não existe. A ressurreição ultrapassa as críticas. Mateus 25. diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Jesus prometeu que voltará. E Ele promete que um dia nós estaremos com Ele. A sua alma é o bem mais precioso. Deus te criou como uma pessoa única. Não existe dois de você. A palavra de Deus diz que não há dinheiro no mundo que possa comprar o resgate de uma alma, porque uma alma é preciosa para Deus. Este corpo envelhece. Um dia, se o Senhor não nos chamar antes para a sua presença, deixará a sepultura. Esta alma é eterna. Não é algo que dura 50, 100 anos, mas é algo que irá durar por toda a eternidade. E a palavra de Deus diz que há somente dois lugares. O céu, preparado para aqueles que confiaram em Jesus como o Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o inferno, reservado para aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus. Em qual dos caminhos você está? Em qual dos caminhos você está? Ele ressuscitou. Aí há o desafio, né? E depois, imediatamente, e dizer aos seus discípulos que já ressuscitou. Jesus, no versículo 10, diz: ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia. E depois Jesus diz mais tarde: ide e anunciai estas boas novas, de que eu ressuscitei. Eu estou aqui. Não há muito tempo, né? Em Tiago 4,14 nós lemos: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Hoje milhares de pessoas no mundo inteiro sairão das suas casas para ir celebrar a Páscoa com as suas famílias, para ir dar um passeio, e muitas delas não voltarão. Morrerão, ou de acidente de automóvel, ou com uma doença, morte, não sei, mas muitas não voltarão. Elas sequer se preocuparem em deixar a casa arrumada ou a cama feita. Não, a gente quando voltar vê isso. E não voltam. Essa é a realidade do nosso mundo. As estatísticas dizem que a cada segundo que passa, 3 pessoas morrem em algum lugar do planeta Terra. Agora veja quantos milhares de pessoas já não morreram durante este tempo que nós estamos aqui reunidos. Muitos outros nasceram. A cada segundo. Se eu fosse fazendo assim, 3. Essa é a realidade. E eu não sei quando eu vou partir para a presença do Senhor. Posso partir daqui a um pouco, daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 10 anos. Não sei. O importante não é saber quando, é saber se eu estou pronto para partir. E a palavra de Deus nos chama a atenção e diz: olha, a vida comparada com a eternidade é um vapor que aparece e logo se desvanece. Não jogue a sua alma no lixo. Não diga: isso não é para mim. A mensagem é muito urgente. 2 Coríntios 6,2 diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o tempo da salvação. Este é o dia. Não amanhã. Hoje. Hoje. Neste lugar, em caminho para casa, na tua casa, a sós com Deus. Hoje é o dia da salvação. Eu terminaria com Mateus 28, 18 e 20, que nós já lemos, quando Jesus chega e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Cristo está presente na igreja. Ele é eterno. Ele é o Deus eterno. E a promessa que ele deu aos discípulos tem sido uma promessa que permanece e tem permanecido ao longo dos séculos. E o Senhor diz: quando vocês vierem para a minha glória, aí vocês vão estar comigo, mas eu estou convosco lá, através do Consolador, do Espírito que Ele enviou para ser aquele que nos ensina, que abre o nosso entendimento. E mais uma vez, se o Espírito de Deus falou ao seu coração, a nós como igreja, sendo gratos porque Ele ressuscitou e fazemos parte do número daqueles que um dia estaremos com Ele na glória. Mas se você não é ainda filho de Deus, confesse Jesus como Senhor.
Eu não estou chamando você para vir para esta igreja ou para outra igreja qualquer. Igrejas, espaços como estes há muitos. O importante, e Deus no dia não lhe vai perguntar, ias lá na igreja de Pardilhó, ou ias na igreja em Aveiro, ou na igreja em Cacia, ou na igreja... Deus não vai perguntar isso. Deus vai perguntar o que é que você fez em relação ao meu filho Jesus. Você o aceitou ou você o rejeitou? Essa será a grande diferença. Então o nosso desafio é que você confesse Jesus como Senhor, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que o Senhor a todos abençoe e nos dê um resto do dia repleto de bênçãos. Glória a Deus, porque Jesus ressuscitou e porque Ele ressuscitou, nós um dia ressuscitaremos com Ele. Amém.